Beleza, então, pessoal. Então vamos ver como é que funciona a discussão de um sistema agora na prática. Tá? Pegando esse exemplo, então, aqui, vê que eu tenho um sisteminha 2 por 2, né? Duas equações, duas incógnitas. Para facilitar aqui, para ficar um pouco mais ágil, eu peguei um sistema um pouco menor. O que eu vou fazer aqui vale para todos os sistemas, tá bom? Lógico, a gente discute mais sistema quadrado. E o que mais vai aparecer para a gente é 2 por 2, 3 por 3, nada além disso. Tá? Então lá, discuta em função de P e Q esse sistema. Nota que o P é um coeficiente aqui e o Q é um termo independente aqui. Então são valores que não estão bem definidos, não são incógnitas. E aí eu calculo então primeiro o determinante. Quando eu faço o determinante dos coeficientes, lá pela regra de Cramer, né? É um determinante 2 por 2. 3 vezes P, 3P, menos 1 vezes 2, que dá menos 2, muda o sinal, mais 2. E a dúvida é, quando que esse determinante vai ser diferente de zero? Porque quando ele for diferente de zero, eu tenho um sistema possível e determinado. Então eu faço ele diferente de zero, isolo P, opa! Quando P for diferente de menos 2 terços, SPD. Era o que eu queria. Eu sei já uma condição. Só e o que? Ué, para ser possível e determinado, o que não interfere? Porque o que não está nos coeficientes. O que está nos termos independentes. E são os coeficientes que determinam se ele pode ou não ser possível e determinado. Então aqui já garanti. Quando que ele não vai ser SPD? Quando o P for exatamente igual a menos 2 terços. Então eu vou fazer essa suposição. Supondo P igual a menos 2 terços. Vê que eu trouxe o menos 2 terços no lugar do P aqui no sistema. E aí agora eu vou resolver pelo método de Gauss. Ou seja, matriz ampliada, ok? Vou pegar a terceira linha. Ó, lembra que eu falei que geralmente eu não fico multiplicando e tal? Puxa, mas tem fração. Vou eliminar a fração então. Vou pegar a terceira linha e vou multiplicá-la por 3. Ó, como já ficou mais bonitinha, né? Menos 3. O menos 2 terços vira menos 2. E o Q vira 3Q. E agora eu tenho que zerar esse menos 3. Vou somar a terceira mais a primeira mais a segunda. Então a segunda mais a primeira, né? É menos 3 mais 3 é 0, menos 2 mais 2 é 0, e 3Q mais 5 é 3Q mais 5. Cheguei no sistema já escalonado. Já está escalonado. Porque é só 2 por 2, um passinho já escalonou, né? E veja, os coeficientes são todos zeros, beleza? E o termo independente é 3Q mais 5. Se eu trago ele para formato de sistema, que está escalonadinho aqui, ó, a dúvida é justamente sobre o 3Q mais 5. Quando ele for zero, eu estou falando de SPI. E quando ele não for zero, eu estou falando de sistema impossível. Então eu vou igualar ele a zero. 3Q mais 5 igual a zero, Q igual a menos 5 terços. Ou seja, nessa suposição para P, se o Q for menos 5 terços, é SPI. Se o Q não for menos 5 terços, aí trouxe para o sistema impossível. E aí então eu faço um estudo. Eu termino a discussão do sistema com um estudo de todas as possibilidades. Então, se P é diferente de menos 2 terços, o sistema é SPD. Se P for menos 2 terços e ao mesmo tempo o Q for menos 5 terços, é SPI. Agora, se P for menos 2 terços e Q for diferente de menos 5 terços, impossível. Sempre que for discussão de sistema, é nesse caminho que você vai seguir. Vamos supor que não tivesse o Q aqui, fosse um número, tá? Só ia ter o P. Então eu ia ter o caso do SPD, que é o P sendo diferente de menos 2 terços, e quando eu fizesse a suposição, né, do P ser menos 2 terços, eu não ia chegar aqui em função de quê? Eu ia chegar num número. Se esse número que eu cheguei for um zero, então ele é SPI e nunca vai ser SI. Se esse número que eu cheguei não for zero, então ele é impossível e nunca vai ser possível indeterminado. Entendeu? Eu tenho essas situações onde se eu tiver só um cara para discutir sobre, né, só tenho um coeficiente algébrico, aí essa discussão se restringe ao fato de ser só SPI ou só SI, além do SPD. Beleza? Então, essa é a ideia de discussão de sistemas. A gente pode se deparar também com sistemas que não sejam quadrados. E lembra que isso aqui era uma restrição, uma limitação, tanto para a regra de Cramer quanto para o método da matriz inversa.
Aqui em Gauss essa restrição cai por terra. Não tem mais restrição. Quando o número de equações incógnitas não é o mesmo, nós dizemos que o sistema não é quadrado, o método de Gauss vai ser aplicado. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois sisteminhas, tá? Esse sistema tem duas equações, mas três incógnitas, e esse sistema tem três equações, mas duas incógnitas apenas. Beleza. Vamos fazer Gauss para o primeiro aqui. Matriz ampliada, bonitinha. Vou multiplicar por menos 2 e somar na segunda linha, para que menos 2 mais 2 vai zerar. Menos 2 mais 3 vai dar 1. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Menos 12 mais 8 vai dar menos 4. Já está escalonado. Porque não tem como eu colocar zero embaixo desse. Acabou a escadinha aqui. Só que quando eu trago agora para o formato de sistema, eu vejo que a segunda equação ficou assim, com duas incógnitas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma delas, normalmente a última, e já vou jogar igual a alfa. O que isso aqui está dizendo para você? Sistema possível indeterminado. Sim, quando o número de incógnitas for maior que o número de equações, não pode ser SPD. Não SPD. Nunca. Nunca. Tá? Pode ser impossível? Pode. Poderia ter feito a operação aqui, zerado todo mundo aqui embaixo e não zerado aqui. Aí era impossível e acabou. Mas normalmente vai ser SPI. SPD, nunca. Por quê? Justamente porque eu não consigo escalonar para ficar com uma equação só com uma incógnita. Então eu vou jogar aí a última incógnita em função de alfa. Substitui alfa aqui. Você vai ter então que y é alfa menos 4. Aqui estava menos alfa, vai somar mais alfa lá. Substitui na primeira equação o y por alfa menos 4, o z por alfa. Você vai ter aqui dois alfas, alfa mais alfa, 2 alfa. Soma o 4 e subtrai o 2 alfa. Você vai ter 10 menos 2 alfa. E está aqui então a solução do teu sistema. Infinitas soluções em função dos valores de alfa. Sistema, possível e indeterminado. Ok? O outro sistema. Vamos dividir aqui esse espaço. O outro sistema tem mais equações do que incógnitas. Nesse caso, não tem uma regra. Não pode ser isso, não pode ser aquilo. Não, tem que fazer. Então, você vai jogar lá a matriz ampliada, ok? Coeficientes. Aqui tem 3 linhas e 2 colunas só. Você vai, então, tentar zerar o 2 e o 3. Então, vai fazer menos 2 vezes a primeira soma aqui, menos 3 vezes a primeira soma lá. Veja que menos 2 com menos 3 vai dar menos 5, e mais 2 com 13 vai dar 15, menos 3 com 4 vai dar 1, e mais 3 com menos 6 dá menos 3. Quando eu trago agora para a construção do sistema, olhando só para essas duas equações aqui, que são as duas que estão com a incógnita y apenas, eu chego nessas duas equações. Menos 5y igual a 15 e y igual a menos 3. A pergunta é, essas equações são equivalentes? São. Porque se eu dividir a primeira por menos 5, eu chego exatamente na segunda. Conclusão, o valor de y é menos 3. Isso vale para as duas equações e vai valer lá, então, na primeira equação. Substitui o menos 3 lá na primeira equação, que era x mais y igual a menos 1. X igual a 2. Né? 2 menos 3 dá menos 1. E aí, sistema possível e determinado. A única solução é 2 e menos 3. Beleza? Para finalizar essa nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o que é um sistema homogêneo. Tá? Um sistema homogêneo é só uma classe nova de sistema mais específica. Uma equação linear é chamada de homogênea quando o seu termo independente é sempre nulo. Então o sistema vai ter todos os termos independentes nulos para todas as equações N, as N equações. Então, se uma equação é homogênea, ela admite o que a gente vai chamar de solução trivial, que é o quê? Que é a ênopla formada por valores nulos. 0, 0, 0, 0, 0 para todas as incógnitas. Faz sentido, né? Se o termo independente é 0 e se todos os termos que dependem de incógnita eu multiplicar por 0 no lugar da incógnita, vai zerar. Então essa solução é chamada de solução trivial, ela sempre vale para uma equação homogênea. Se eu estou falando de um sistema homogêneo, a solução trivial vale para todas as equações.
Então, dessa forma, qualquer sistema homogêneo vai admitir a solução trivial. E se admite pelo menos a trivial, ele nunca, olha isso aqui, nunca será impossível. Um sistema homogêneo nunca será um sistema impossível, porque ele admite no mínimo a trivial. Resta saber o seguinte, a trivial é a única solução que ele admite ou ele admite mais? Para isso, a gente vai usar a regra de Cramer, calcular o determinante principal. Se esse determinante for zero, aí o sistema não é SPD, o sistema é SPI, e aí a gente faz o método de Gauss e resolve para escrever todo o conjunto de solução em função de alfa. Porém, se o determinante principal não for zero, maravilha, o sistema é SPD e a única solução que admite é a trivial. Vamos ver um exemplinho aqui, para a gente finalizar a aula. Tá? Eu tenho aqui um sistema homogêneo. Ó, eu sei que é homogêneo por causa disso aqui. Termos dependentes todos nulos. Aqui estão só as incógnitas e seus coeficientes. Então, se ele é homogêneo, eu vou calcular o determinante dos coeficientes. Né? Os coeficientes 1, 1 e menos 4, 2, menos 1 e 5, 3, 2 e menos 1. Jogo o determinante e chego em menos 20. Se é menos 20, não é zero. Se não é zero, é SPD. Se é SPD e é homogêneo, a única solução que ele pode ter é a trivial. Então eu coloco a tripla trivial 0, 0, 0. Fechou, pessoal? Com esse exercício, com esse assunto, a gente encerra o estudo de sistemas lineares. Estude bastante, faça os exercícios da lista e leve as suas dúvidas para a próxima aula síncrona. Certo? Por hoje é isso.